Olá, pessoal, tudo bem? No módulo 5 falaremos dos modal verbs, dos verbos modais. Para que servem? Os verbos modais nos ajudam a expressar a atitude em relação à situação. Normalmente expressam probabilidade, possibilidade, necessidade e intenção. Tudo bem? Vamos dar uma olhadinha em alguns. Temos o can, o could e o be able to. Já falarei que cada um significa. O may e o might, o must e o can't, o must e o have to, o should e o would. Tudo bem? Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha primeiro no verbo modal can. O can ele expressa ou habilidade, ou permissão, ou possibilidade. No inglês, quando se fala eu ando de bicicleta, I ride a bike. Mas quando eu uso o verbo modal can, I can ride a bike, ele muda a minha intenção de frase. Significa o quê? Que eu tenho a habilidade de andar de bicicleta. Há uma diferença entre eu ando, mas eu caio, ou eu ando, mas eu sei que eu tenho habilidade. Vamos dar um exemplo aqui. She can speak English. Imagine o can não estando aqui. She speaks English seria, tudo bem? Ela fala inglês, ou ela fala com uma pronúncia não muito legal. Agora, quando eu coloco o meu verbo modal can, eu indico o quê? A habilidade de falar inglês, que ela, né? Olha o pronomezinho aqui. Ela tem a habilidade de falar inglês. Numa forma de permissão, eu estou numa sala de aula, eu preciso ir ao banheiro, eu peço para o professor se eu posso ir ao banheiro. Aí eu encontro ele no início, porque é uma pergunta. Can I go to the toilet? Eu estou pedindo permissão, então eu coloco o can no início da minha interrogação. E a outra forma do can é de possibilidade. Digamos, eu posso ir para Nova York. I can go to New York. Se eu simplesmente falar no inglês ou encontrar uma frase sem o can, ele muda. Fica I go to New York. Eu tenho outro entendimento. Eu tenho entendimento de rotina, ok? Mas aqui não. Aqui eu estou passando uma informação de quê? De possibilidade. Eu tenho a possibilidade de ir a Nova York. Tudo bem, gente? Então vamos gravar. Nós temos 3 opções de can: habilidade, permissão e possibilidade. Dê uma olhadinha em cada exemplo para quando você se deparar com o can em seus textos, saiba interpretá-lo. Tudo bem? Agora, vamos dar uma olhadinha no could. Gente, normalmente ele indica o passado do can. É isso que nós, leitores de inglês, precisamos nos atentar. Que o could, ele vai indicar o quê? Passado do can. Ok? Então, por exemplo, quando eu era pequena, eu podia ir ao circo, algo assim, tá? Então vamos ver um exemplo na frase. I could go to the circus when I was young. Ou when I was a little girl. Tudo bem? Então, gente, relembrando que o could é a forma do passado do can. Tudo bem? Então, olha o exemplo que eu coloquei. I could go to the circus when I was a little girl. Entende-se o quê? Que algo no passado aconteceu. Que eu podia ir ao circo
quando eu era uma garotinha. Provavelmente no sentido de quê? De permissão, mas também pode ser possibilidade. Então, gente, vamos lembrar que o could, ele é o passado do can. Pelo exemplo, I could go to the circus when I was a little girl. Entende-se que, no passado, ou eu tive a permissão de ir ao circo, ou eu tive a possibilidade de ir ao circo. Então, fiquemos atentos. Nos textos, nos deparamos com could, algo aconteceu no passado em relação ou a habilidade, ou permissão, ou possibilidade. Pessoal, agora vamos dar uma olhadinha no modal be able to. Ele é praticamente primo irmão de quem? Do can. Mas o que acontece? O be able to, ele é o quê? Ele é mais formal. Por exemplo, vamos colocar um exemplozinho aqui para vocês entenderem. You can swim. Um exemplo simples. Você ou tem a permissão para nadar, ou você tem a habilidade de nadar, ou você tem até o que? A possibilidade de nadar. Não importa. Agora, se eu usar este modal, you, ó, gente, se atentando ao be aqui, verbo to be, tá bom? Então, se eu uso o pronome you, eu tenho que usar o verbo to be, are. You are able to swim. É a mesma coisa. Então, por que ele existe? No inglês nós temos isso. Algumas coisas são mais formais, outras menos. Então, can é uma forma mais informal. E o be able to, ele é mais formal. Então, com certeza, nos textos, nos artigos, vamos nos deparar com quem? Com be able to. Agora, o may e o might. Gente, indicam a mesma coisa. Significa possibilidade. Só isso. Então, você encontrou o may no seu texto, ou você encontrou o might, a mesma coisa. Tudo bem? Vou te provar aqui no exemplo. She might travel. Eu estou falando de possibilidade. Ela poderá viajar. Agora, se eu coloco she may travel, a mesma coisa. Ela poderá viajar. Tudo bem? Simples? Então, lembrando, o may e o might, modal de possibilidade. E ambos indicam a mesma coisa. O must. Este modal expressa certeza, na opinião de quem fala, é claro. Então, ele é forte, tá? Se eu vejo um senhor caminhando de mãos dadas com uma menina bem mais jovem, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu vou pensar, ela deve ser sua filha. É o que a gente pensa, tá bom? Então, o must, ele indica certeza, mesmo não sendo, mas eu posso usar para indicar a minha certeza. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, pegando o mesmo exemplo que eu já citei, ela deve ser a sua filha ou a filha dele. She must be his daughter. Tudo bem? Agora, falando do modal can't, ele expressa quando algo não é possível. Lembra do must, quando eu falei? Ela não deve ser a sua filha, né? Eu uso esse modal para indicar uma certeza minha, que seja. E o can't, eu vou usar o mesmo exemplo para indicar o quê? Não é possível que ela seja filha dele. Então, vamos lá. Usando o mesmo de cima, usando o must. She can't be his
daughter. É impossível que ela seja filha dele. Eu usei o must. Eu tenho certeza que ela não é filha dele. She must be his daughter. Eu tenho certeza que ela é filha dele. Ela deve ser sua filha. E aqui eu falo, não é possível. She can't be his daughter. Usando este modal can't.